Olá, é um prazer ter você conosco em um novo episódio. Eu sou Lucas Vilas Boas e você está no podcast Miss Ciência. Estamos iniciando no episódio de hoje um ciclo de entrevistas sobre a prática do tarô em tempos de pandemia. Durante esse mês de maio, entrevistaremos 3 profissionais que trabalham com oráculo, e esses encontros serão lançados sempre às sextas-feiras, no horário das 20 horas. Como nossa primeira convidada, bateremos um papo com Camila Oliveira. Camila Oliveira tem 34 anos e é de Aracaju, Sergipe. Formada em RH, é espiritualista, terapeuta reikiana e taróloga terapêutica, atuando nessa área há 2 anos. Ela faz atendimentos online e realiza massagem relaxante para moradores da Grande Aracaju. Seu usuário no Instagram é terapeuta Camila Reiki. Camila, seja muito bem-vinda ao podcast Miss Ciência. É uma honra recebê-la. Gratidão, Lucas. Gratidão imensa por estar participando desse podcast com você. Eu fico muito feliz de poder receber uma conterrânea aqui, alguém que também é de Aracaju, que trabalha com o tarô. Não são muitas pessoas que eu conheço da região, pelo menos pessoalmente, que trabalham com tarô, que tem esse envolvimento. E foi realmente muito gratificante a gente ter recebido o seu interesse em participar do nosso podcast. Gratidão. É mesmo, são poucas pessoas que realmente trabalham com o tarô em Aracaju, mas já tem um grupo bacana já, que já fazem estudos sobre o tarô, são ótimos tarólogos por aqui, e foi um amigo, né, que me indicou essa pesquisa, me mandou e eu fiz essa pesquisa, né, gostei bastante. Muito obrigado. A gente vai começar a nossa entrevista primeiramente querendo saber se você segue alguma religião ou doutrina espiritual específica, se você participa de algum movimento religioso em específico ou se você acredita em uma coisa mais sincrética, você se baseia em várias crenças distintas e quais são elas, como você teve contato com elas. Então, Lucas, eu sou umbandista, né? Sou batizada já tem 10 anos, porém eu tenho outras práticas também espiritualistas. Hoje em dia eu não trabalho mais em um centro de umbanda, mas agrego a tudo que for da espiritualidade que me faz desenvolver como ser humano. E como você teve os seus primeiros contatos com a Umbanda? Os meus primeiros contatos, eu tinha basicamente 24 anos. Foi uma amiga minha que me levou a esse centro. E lá eu comecei a me desenvolver. Lógico que não fui assim de cara. Eu estava também com alguns problemas espirituais. E lá eu comecei o meu desenvolvimento mediúnico. E foi paixão à primeira vista. É tanto que até hoje a Umbanda é a minha base realmente espiritualista. Que legal. Sobre seu envolvimento com o tarô, começou como, em que período mais ou menos ele começou, e se tem alguma coisa a ver com a religião que você segue, se o tarô ele tá ligado à sua prática enquanto umbandista. Olha, quando eu entrei na Umbanda, eu aprendi a jogar o baralho cigano, na verdade, né? E depois eu deixei e esqueci. Mas há 2 anos, logo quando eu me tornei terapeuta reikiana, o reiki me puxou para isso, para estudar os arquétipos. E como é baralho também, eu me interessei muito pelo tarô, pelos arquétipos, pelos arcanos. E aí eu comecei a estudar, fiz um curso, né, de tarô terapêutico quântico e comecei a trabalhar com isso. E assim, juntou a intuição, tudo foi guiado, sabe, Lucas? Eu acho que nada é por acaso. Então, assim, a espiritualidade me guiou justamente para esse caminho. E aí eu comecei a fazer atendimento, né? Lógico que era atendimento assim para as pessoas conhecidas. Ah, Camila, joga para mim, tal. Aí eu jogava, né? Eu uso mais hoje o tarô, mas de forma terapêutica, não de forma de adivinhação. Em relação a como você percebe o tarô, o que é o tarô para você e como você se relaciona com ele atualmente? Tarô para mim é um direcionamento para o momento atual de nossas vidas. É assim que eu vejo o tarô, de um leque de possibilidades. Por que eu digo isso? Porque, Lucas, na vida a gente tem 2 caminhos. Tanto se a gente seguir para o lado da direita ou para a esquerda, sempre vai ter coisas boas e coisas ruins. Eu chamo de luz e sombras. Então, o tarô, ele é exatamente isso. Ele abre as possibilidades. Quem escolhe o caminho é você, mas ele está ali te orientando. E a forma como eu me relaciono com o tarô é justamente assim, eu não procuro de forma de adivinhação, mas eu procuro ver naquela imagem o que aquele arquétipo está me querendo dizer naquele momento para aquela minha questão. Qual o lado luz e qual o lado sombra que está naquele momento da minha situação, onde eu possa sair do meu lado sombra e ir para o meu lado luz. E assim resolver as questões, aquilo que pode ser resolvido.
Você trouxe um ponto interessante sobre a questão do autoconhecimento através das cartas, que é uma movimentação dentro da tarologia, dessa prática profissional, que tem estado bastante em alta nos últimos anos, inclusive virando tema de reportagens, tema de matérias na internet. Até alguns autores, alguns grandes magos que têm relação com o tarô, eles consideram que a adivinhação, citando um deles, que seria o Jodorowsky, considera como charlatanismo, como uma farsa. Sobre essa questão da leitura do tarô para ver o futuro, como você vê? Tem pessoas que veem o futuro como tendência, outras que veem o futuro como um falso paralelo, e tem pessoas que acreditam que é possível sim. Como você vê? Você vê somente pelo caminho mesmo do autoconhecimento, ou acredita que a leitura divinatória, ela tem também sua funcionalidade, ela também existe e é possível pelas cartas do tarô? Sim, é possível sim, mas eu, Camila, eu gosto mais pela linha do autoconhecimento, porque nós somos energias, tá? Emanamos energia a todo momento. Às vezes você joga para uma pessoa, ela quer saber, ai, eu vou ter um bom emprego, né? Não são essas perguntas que fazem para mim, mas dando um exemplo, eu vou ter um bom emprego. Às vezes o bom emprego que a pessoa procura está no seu caminho, mas só que ela tem que fazer uma movimentação para aquilo, se encontrar com ela. Se ela não faz, aí depois ela diz, o tarólogo ou a cartomancia mentiu, me enganou. Não, estava na sua linha, na sua energia. Então, o seu campo vibratório, ela mudou. Porém, eu gosto de jogar da seguinte maneira. Eu gosto do jogo onde vê as possibilidades com os arcanos, com os arquétipos daquela pessoa, vê a energia da pessoa atual para que ela possa desenvolver aquilo que ela quer. Então, assim, ninguém venha me fazer pergunta se eu vou casar, se eu vou ter marido, se eu vou ter um bom trabalho, não. Eu gosto de uma leitura focada para o autodesenvolvimento da pessoa, aquilo que está travando o caminho dela. Então, assim, qual é a minha energia atual, o que eu estou vibrando no atual momento, como é que eu posso fazer para conseguir o meu objetivo. Eu gosto de leituras voltadas para que a pessoa pegue aquilo e ela se desenvolva. E depois ela me dá o retorno, consegui. Eu digo, tá vendo? Exatamente isso. É você abrir o leque das possibilidades para a pessoa trabalhar no momento que ela não está conseguindo enxergar as possibilidades. Entendeu? Entendi. Como se fosse uma leitura propriamente terapêutica, né? Isso, exatamente. Porque às vezes, né, a energia da pessoa modifica. Então, aquilo que é para chegar para você não vem naquele momento. Você está preparado para receber uma Ferrari? Não. Você que não tem uma habilitação está preparado para ter um carro? Não. Então, tudo é um preparo. Às vezes tem uma coisa lá na frente para você, mas você tem que ir se preparando. É assim que acontece com uma leitura. É uma questão de percepção dos caminhos e saber como segui-los. Exatamente. Em relação à sua prática pessoal do tarô, sem considerar a sua prática profissional, ler o tarô faz parte do seu dia a dia? No caso, você lê para você mesma ou você recorre a outras pessoas que leem para você? Então, para fazer a leitura para mim, eu tenho sempre uma amiga que ela faz, mas eu sempre tiro a prática do tarô uma vez na semana para mim, para eu poder saber qual é a energia da semana que eu vou vibrar, que está na minha energia, tanto no lado luz como no lado sombra. Essa coisa de você só ver o que é de bom é enganoso. Então, assim, eu sempre tiro um arcano maior para saber qual é aquela energia que vai estar vibrando no meu campo vibracional e quais são as possibilidades da minha semana. E aí eu consigo me identificar, aí vem uma intuição na minha cabeça, não faça isso, olha, você está fazendo exatamente o lado sombra daquele arcano, então tenta vibrar no lado luz do arcano. Então eu trago sim a prática do tarô durante a semana para mim, eu mentalizo aquele arcano que saiu para mim durante a semana, mas leitura para mim mesma eu peço para uma amiga fazer. Em relação a momentos de dificuldade, quando existe algum momento que você está passando por alguma crise, é um período muito difícil de sua vida, existe alguma intensificação na prática do tarô por você mesma? Com certeza, sem sombra de dúvida. Logo quando eu iniciei no Reiki, né, e que eu comecei a me interessar pelo tarô, eu jogava o tarô quase todos os dias para saber qual era o arcano do dia para mim. Quando em momentos difíceis, de dificuldade e que eu me vejo aperreada, eu sempre recorro ao tarô para me dar um direcionamento daquela situação. E eu consigo realmente ver por outro ângulo, porque fica bem mais fácil para mim do que ficar só pensando no problema. Então eu vou querer uma criatividade, algo que me dê alguma luz para poder sair dessa situação. E o tarô, sem sombra de dúvida, para mim, é o meu guia-chefe para qualquer situação.
Especificamente agora, a gente vai entrar numa série de perguntas sobre o período de pandemia, propriamente. Espiritualmente e emocionalmente, se você puder falar um pouco sobre como foi esse momento para você. No momento da pandemia foi bem crítico, né? Não só para mim, mas para muitas pessoas. Foi onde eu me conectei bastante com a espiritualidade, porque eu também estava um pouco afastada, não estava muito preocupada com o espiritual, nem também com a minha saúde. Então a pandemia para mim foi um chacoalhão. Acorda para a vida, acorda para a espiritualidade, vai cuidar, vai se desenvolver. Então assim, foi um momento difícil, porém foi um momento de grande aprendizado, de isolamento comigo mesmo, com a minha espiritualidade e juntamente com o tarô, que foi me auxiliando bastante. Foi bem difícil, mas foi um despertar, um novo despertar, na verdade, para outras práticas, para outros assuntos. E como sua relação com o sagrado e com o tarô mudou depois da Covid, durante a Covid? Falar um pouco mais sobre como foi essa mudança. Olha, Lucas, foi no dia a dia mesmo. Eu fui me conectando cada vez mais, né, com a espiritualidade, com o tarô. Não tem muito segredo, não tem muito o que dizer. Foi algo que foi realmente, como é que eu posso dizer? Foi uma simbiose, na verdade, né? Depois da pandemia, da Covid, de tudo, foi aonde eu me agarrei. Realmente é a minha base, hoje em dia é a minha espiritualidade, para tudo na minha vida, para relacionamento, para trabalho, é aonde eu recorro, é aqui. A gente viu durante a pandemia que houve um processo das práticas da sociedade sendo digitalizadas. Tudo foi acontecendo no mundo virtual. Principalmente a parte espiritual se transpôs para o universo digital. Como foi que isso mudou a sua forma de ler tarô para si e para as outras pessoas? Como isso afetou seu trabalho, sua interação com o tarô, com conteúdo sobre tarô? E se essa ausência do presencial afetou a sua forma de fazer a leitura, afetou de alguma forma como você captava a energia dos seus clientes? Nós tivemos que se adaptar. Isso realmente foi um grande choque até para as religiões que gostam de contato, como a Umbanda mesmo, né? Tem que estar todos presentes, numa gira, sentir aquilo, e depois tudo passou a ser virtual. Então, como é que a gente entende, né, que tudo é energia, estamos todos interligados uns aos outros? Então, passamos a fazer esses atendimentos e ficou um pouco realmente assim. No início ficou difícil, mas depois a coisa foi se abrindo, a espiritualidade, né, realmente ela se expandiu após a pandemia com questões disso, porque, veja bem, você está aí, eu estou aqui, estamos conectados, não é isso? Estamos conectados, independentemente da distância. Isso mesmo. Não é? Nós estamos onde? No planeta Terra, Via Láctea, temos a direção do Sol, tudo tem endereço. Então, para você fazer uma leitura, para você captar, hoje em dia a gente sabe que não tem essa dificuldade. Por quê? Porque somos energias. A internet, como você mesmo falou, né? Às vezes a modernidade dificulta um pouco as coisas, mas não. Às vezes complica, mas a gente está interligados. Tem um 5G, né, que é algo que a gente viu na espiritualidade, que é uma coisa bem mais rápida. Então, basta nós, que somos espiritualistas, que somos sensitivos, a gente trabalhar nessa área, nesse campo, se modernizando. Não precisa você estar junto, você vai estar conectado com a pessoa. Basta ela estar no seu campo de energia. Então, depois desse primeiro choque de mudança eletromagnética na Terra, no planeta, e da expansão da espiritualidade, ficou mais fácil a gente fazer as leituras. Então não tem erro, é o seu nome, sua data de nascimento, seu endereço. Se você quiser estar online comigo, você pode estar, mas apenas os seus dados e sua foto, a energia é emanada para você, a sua leitura vai sair de qualquer forma. Bem assim acontece nos canais de YouTube, né? Como é que aquela pessoa que tirou aquela carta, que eu escolhi aquela pedra, tá falando comigo naquele exato momento? Somos várias pessoas, mas estamos ligados e cada um está vivendo basicamente o mesmo arquétipo. Todos nós vivenciamos. Cada quem está em uma jornada diferente, mas parecidas. Realmente, eu acho que a gente aprendeu durante essa pandemia que, como somos energia, como todos estamos compartilhando esse universo energético ao mesmo tempo e de forma constante, eu acredito que a pandemia foi talvez um momento de pico de energias. Eu tenho uma certa sensibilidade nesse sentido e para mim foi um momento bastante sensível, foi algo que eu senti uma coisa muito forte também. Espiritualmente foi um momento muito intenso para mim, porque tudo estava convergindo para o bem Sim. e infelizmente para o mal. Os embates foram
foram muito poderosos. Isso se pôde perceber. E a questão da internet, apesar de haver pessoas que veem com maus olhos, acreditam que pode ser um problema, ela veio para somar, ela veio também para ajudar, porque nós não podíamos estar vivendo em conjunto naquele momento, pela nossa própria preservação, pela Sim. nossa própria saúde, para que a gente não tivesse mais perdas. Claro que houve lugares e lugares, teve gente que não respeitou, teve cidades que parecia que a pandemia nunca tinha ocorrido, mas boa parte da sociedade brasileira optou por se proteger. E a internet, ela ajudou muito a gente a não perder esses contatos, a gente não se isolar, ficar solitário, porque a solidão, ainda mais num momento difícil, seria muito negativa. E eu fiquei muito curioso sobre esse processo do sagrado, dos movimentos espirituais, dessas práticas místicas, indo para o universo virtual, porque a gente tinha essa ideia, né? Não, existe um lugar específico para se realizar um ritual, existe uma forma específica com as pessoas de se realizar certas leituras de oráculo, certas coisas do campo do esoterismo. Mas, na verdade, a gente pôde se adaptar, a gente pôde descobrir que não, a gente consegue se conectar energeticamente, se conectar à distância com a ajuda da internet e com a ajuda de nossa própria emanação mental. Nós temos que mentalizar o que queremos naquele momento. Espiritualmente, eu acho que tudo é possível desde que nós tenhamos essa vontade. E física, né? Porque somos frequência, tudo é frequência. Então, quando a gente se abre, tira o leque das nossas vistas, a gente consegue ver além da matéria. A gente estava só acostumados realmente a só acreditar naquilo que a gente vê ou presencialmente, ou não. O sentir, a intuição faz parte do ser humano. E eu acho que muitas pessoas, muitas mesmo, se desenvolveram no momento de pandemia, a sua espiritualidade, a sua sensibilidade de perceber as coisas. É um dos aspectos que eu espero realmente que tenha sido um avanço, uma evolução. Claro que foi um momento traumático e que seria melhor que não tivesse acontecido, mas ainda existem pontos a serem observados que não são negativos. Eu acho que o fato de nós olharmos mais para dentro de nós mesmos, de apelarmos mais à espiritualidade e lembrarmos que não somos só isso aqui, não somos só corpo físico, não somos só a matéria. A matéria não só no sentido da coisa, mas a matéria no sentido do materialismo, no sentido de ter, comprar, consumir e pensar além disso. O que eu quero ser, como eu quero ser melhor, o que eu quero me tornar depois que tudo isso passar. Muita gente despertou e eu fico não feliz, mas aliviado de que para algumas pessoas foi um estalo, foi um despertar mesmo. Para mim foi realmente um despertar, né? Porque como já era batizada e eu estava afastada, para mim foi realmente um chamado novamente, um convite novamente à espiritualidade, a desenvolver, né? Porque eu tinha deixado de lado os estudos espirituais, tinha deixado de me desenvolver como ser humano, como espírito. Então, para mim foi assim, momentos difíceis para mim foi gratificante. E eu só tenho que agradecer, porque se não fosse isso, talvez eu ainda continuaria no mesmo estado que eu estava. Então, eu pude modificar muitas coisas e a minha visão sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre a vida espiritual e como eu também estava me cuidando. Às vezes existem alguns caminhos que são difíceis, mas que nos levam para outro patamar. E a pandemia, eu acho que trouxe isso, essa consciência para as pessoas, com dor, mas infelizmente é assim. E sobre a questão das consultas que você realizou durante esse período, quais foram os principais temas que foram abordados? Se você notou que houve alguma mudança, teve temas que foram mais consultados, temas que foram menos consultados em relação a antes da pandemia, e se a pandemia em si chegou a ser um tema das investigações ao tarô que seus clientes faziam? Para ser sincera a você, a maioria das minhas são mulheres. E geralmente as perguntas que elas chegam até a mim é sobre relacionamento, sobre prosperidade, sobre que caminho tomar, está passando por uma dificuldade. Foram essas perguntas. E como a gente sabe, né, na pandemia foi o estado de relacionamentos que terminaram, outros que começaram, basicamente terminaram mais, outros se fortaleceram, alguns reconheceram seus esposos, suas esposas dentro de casa, porque não conviviam direito, né? Então teve que conviver para saber lidar com o relacionamento. Então a pandemia trouxe isso, a gente saber se relacionar com as próprias pessoas mais próximas dentro de casa. Então a maioria das perguntas era justamente isso, sobre o relacionamento. O que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que está bloqueando a minha vida neste momento? Tem alguma energia atrapalhando o meu relacionamento? Tem, seu comportamento. Então, assim, são essas perguntas.
porque eu sou bem clara. Nada de perguntas de adivinhação. Vamos trabalhar o seu momento e você faz o seu futuro. E o seu consumo de tarô? Nesse período, como todo mundo foi para as redes sociais, todo mundo passou a conviver mais na internet, eu imagino que você também mudou um pouco a forma como você consumia os conteúdos nas redes sociais. E eu gostaria de saber se, em relação à sua posição enquanto praticante de tarô e não enquanto profissional, se você mudou de alguma forma a sua forma de participar na web de grupos, ou seguir perfis em redes sociais, ou consumir conteúdo em YouTube, Instagram, se isso aumentou, como mudou. Aumentou bastante, sem sombras de dúvidas. Eu assisto todos os dias, se tiver uma leiturinha lá que eu vejo que é interessante, eu assisto. Mas dia de domingo é carro-chefe, tem uma taróloga que eu amo muito. Então, assim, eu sempre assisto ela, domingo à noite. Eu consumo tarô todos os dias. Todos os dias eu gosto de ver vídeos sobre tarô. Amo tarô, não tem pra onde correr. No Instagram, sempre vejo, é o que passa lá no meu feed. É tarô, é reiki, lei da atração. Foi bem legal porque a gente acabou se rodeando mais dos conteúdos que a gente gosta durante esse período. Eliminei bastante coisas assim na pandemia, coisas que eram desnecessárias. Hoje eu assisto as coisas que realmente são relevantes para mim, que vai me agregar. Eu também percebi assim, tinha muita coisa ali na internet que eu tava consumindo, que eu colocava como interesses, né? E foi um momento que eu pude fazer meio que um crivo do que era importante ver, até porque o tempo todo eu ia estar ali com a minha cara na tela do celular. Então era melhor que eu escolhesse bem o que eu queria consumir, pra também não ser afetado negativamente. Do que adianta você já tá passando por um momento complicado e você destravar o seu celular pra tentar se distrair, de repente coisas que não te adicionam e que podem te afetar de alguma forma ruim. Então, eu acho que a gente conseguiu, pelo menos uma boa parte das pessoas, perceber o quanto as redes sociais elas podem ser usadas para facilitar a vida delas, facilitar o conhecimento delas, facilitar o fortalecimento de uma rede de interesses. E a nossa saúde mental também, porque foi o que nós passamos a perceber, que na verdade é a doença do século e do momento, é ansiedade, depressão. Exatamente. Essa coisa da gente olhar a vida do outro como modelo para ser a nossa, adoece. Com certeza. Então eu prefiro colocar aquilo que eu quero ver hoje, né? Então é o que eu vejo. Lógico que não são todos tarólogos que eu assisto, não são todos, porque eu percebo, para mim não vale a pena certo tipo de leitura. Então eu vejo aqueles que realmente ele vai me direcionar. Eu gosto de leitura de direcionamento. Indo um pouco para esse lado do que a gente vivenciou socialmente e politicamente durante o contexto de pandemia. A gente viveu um período durante a pandemia que coincidiu com o governo de Bolsonaro e explodiu essa ênfase do negacionismo científico. Como é que essa influência dessas pessoas, desses grupos negacionistas, essa influência desse governo que a gente viveu até o ano passado, como afetou a sua forma de lidar com o sagrado? De que forma o tarô você acredita que possa ter colaborado nesse sentido? Ou você acredita que esses contextos sociais eles não chegaram a afetar diretamente a sua vivência com o espiritual? Para ser sincera, não me afetou, porque eu não foquei no governo, eu foquei na espiritualidade. O tempo todo eu estava direcionada a focar na minha espiritualidade e no meu desenvolvimento. Então eu não queria perder tempo com assuntos que não iriam me agregar no momento que eu estava passando. Então, assim, seria eu focar numa coisa que não era necessária para o meu momento. É como você perder tempo. Você tem um problema X e você se preocupar com outro, que não tem nada a ver. Você tem que focar em outro. Então, tarô para mim, minha espiritualidade era o meu momento. Então, a política em si não me atrapalhou em nada no meu desenvolvimento. Em relação a como era antes da pandemia, hoje, como você percebe a forma de lidar com o tarô? Tanto você, que eu já percebi pela nossa conversa que houve uma mudança sobre a sua relação com a espiritualidade e com o tarô também, mas como você percebe em relação a anos atrás, a relação também dos seus clientes com o tarô, depois que passou todo esse período de pandemia, depois que tudo se tornou mais virtual? Engraçado. Antes, por ser mais presencial, né? Era uma coisa bem oculta, uma coisa que as pessoas iam com medo, porque achava que era só adivinhação. E isso não. Hoje, agora, graças a Deus, a maioria das pessoas elas estão com a mente mais aberta com relação a isso, com relação ao tarô. Tendo um olhar diferente sobre a leitura taróloga, na leitura de tarô. Porque não vê como algo de adivinhação. As pessoas hoje sabem que não é a maioria. Eu
combatendo, né? Percebe que elas não são só matéria, que elas são espírito, que elas precisam desenvolver o seu mental, físico, espiritual e emocional, e que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar porque nós estamos naquela situação e vivenciando. E os arcanos, eles trazem exatamente isso, o desenrolar de uma jornada de um ser humano. Então, o tarô é uma história, é a nossa história, contada nos personagens. Basta cada um saber interpretar o momento ideal. Então, assim, modificou bastante. Porque antes as pessoas iam com medo, aquela coisa de preconceito. E hoje, por estar mais divulgado, podemos dizer assim, hoje as pessoas veem às vezes como entretenimento. Tem pessoas que assistem canal de tarô para se divertir, para se entreter, para pegar um conselho, para pegar uma mensagem, porque a gente sabe que o universo fala conosco a todo momento. Então, a pessoa que vai ver uma leitura de tarô em um domingo à noite é porque ela quer receber alguma mensagem do universo para ela. De alguma forma, ela vai receber uma resposta. Então, toda leitura é válida. Cabe ao ser humano ter a sensibilidade de perceber. Eu acho que ajudou bastante esses canais a fazerem essas leituras. E o fato de você não precisar se locomover, né, não ir para outro lugar, de tudo ter sido mais facilitado nesse sentido de que os tarólogos, eles foram mais para o mundo virtual, você pode marcar consulta pelo WhatsApp, você pode fazer uma videochamada, você pode usar plataformas de consultas rápidas, respostas imediatas que tem tarólogos ali à disposição para responder. Eu acho que as pessoas notaram que não era um bicho de sete cabeças. Você não precisa, entre aspas, se comprometer socialmente para poder tirar suas dúvidas com o oráculo, para você descobrir como é que o oráculo funciona. Eu acho que foi um momento que as pessoas puderam perceber como é a funcionalidade do tarô, como é que é a leitura, como é que o baralho funciona, como é que isso se conecta com as respostas que ele precisa, com o seu dia a dia, sem ter aquele peso do preconceito de ir para um lugar e as pessoas, olha lá, aquela pessoa foi lá se consultar na cigana. Isso. Foi se consultar com a bruxa, porque sempre tem essa pecha, né, de chamar por um nome pejorativo pra desmerecer, sendo que não tem mistério algum. É algo tão natural, tão humano, tão antigo que a gente já tem no cotidiano das pessoas do mundo e que hoje a gente não precisa ficar fazendo essa distinção como se fosse algo de outro mundo, algo anormal, algo marginal. Agora eu vejo que ele tá mais no cotidiano das pessoas e quem gosta, quem se sente tocado pela espiritualidade, pelas palavras que o tarô pode trazer, pelas respostas que o tarô pode trazer, pelas verdades que o baralho pode revelar, não tem medo algum e não tem vergonha mais de demonstrar isso. Sim, porque às vezes as pessoas vão procurar, porque quer um direcionamento e não vai ouvir também aquilo só o que ela quer ouvir, porque tem muitas pessoas que querem só ter respostas bonitas, prontas, e não é isso que a espiritualidade quer. A espiritualidade quer que você se desenvolva. Então, eu olho o oráculo justamente para isso, para ter um olhar de direcionamento, para a pessoa saber se desenvolver e levar uma mensagem para ela, mas que ela não coloque isso na culpa de que tudo são os outros que fazem com ela, ou que o universo está conspirando contra. Não, vamos fazer o nosso papel de se autodesenvolver, realmente olhar a vida por outro ângulo, e o tarô ele traz essa pegada. Quando você joga de uma forma terapêutica para a pessoa, ela começa realmente a perceber os caminhos dela, e isso é bonito de se ver, isso é muito bacana, você reconhecer que você tem potencial de sair de algo. O tarô é muito bom. Com toda certeza. E em relação à sua visão de mundo, enquanto pessoa espiritualizada, pessoa que segue religião, pessoa que tem contato com esse universo do sagrado, você percebe alguma diferença com a forma como você pensava, como você via o mundo em relação a como era antes da pandemia? Sim, bem mais preconceituoso, né? As pessoas eram mais preconceituosas com os espiritualistas, com as pessoas que eram de religiões afro. E após isso, eu acho que a pandemia deu realmente essa quebra. Apesar que o mundo, né, em tempos sempre vamos passar por esses choques para poder que haja uma expansão, uma consciência maior. Então não tem para onde correr. 2020 foi a pandemia, não sei daqui a alguns anos vai ser outro tipo de outra coisa para poder expandir cada vez mais. Então a pandemia trouxe exatamente isso, essa expansão mais de quebra de preconceito, essa quebra de você ter uma religião fixa para você se desenvolver espiritualmente. Você pode sim fazer sua jornada espiritual, você pode sim ser seu próprio iniciado, buscar a sua fé. Então, assim, para mim eu vejo como um avanço espiritual, tecnológico, em tudo.
Cabe a gente acompanhar a espiritualidade, a esse avanço que nós temos, né? Estamos vivenciando. Porque hoje a gente está aqui, amanhã vai ser outra coisa mais avançada. É igual um smartphone, todo ano tem um. Tem aquele aparelhinho que eu não vou falar o nome, todo ano ele lança algo mais avançado. É o quê? Espiritualidade, meu bem. Tecnologia vem de lá. O ser humano estuda para quê? Uma pessoa que cria algo vem da onde? Da espiritualidade. Não é isso? Então, é válido. Em relação às suas esperanças no futuro, a forma como você espera o que venha acontecer. Depois desse período de pandemia, você acredita que a sua visão de futuro, a sua forma de esperar o que vem em diante, mudou tanto no âmbito do físico quanto do espiritual? E se mudou, de que forma foi? Se você acha que essas mudanças vão ser em relação só às pessoas que são espiritualizadas, ou acho que não, todas as pessoas elas mudaram de uma forma positiva ou negativa, se estamos mais preparados ou não depois de tudo isso? Tudo isso que aconteceu é um convite para todos, independente de qualquer tipo de religião e de crença. Aqueles que, vamos colocar assim, se despertou, que estão despertos, a sua jornada vai ser um pouco mais leve. E aqueles que ainda estão com a cabeça mais fechada, digamos assim, com o coração um pouco duro, de abrir a cabeça para o conhecimento, vai ser um pouco dificultoso para essas pessoas. Foi um grande convite, é um grande convite. Então você vai despertar de um jeito ou de outro, ou pelo amor ou pela dor. Então você vai escolher. A espiritualidade ela está sempre avançando, não vai ter regresso, é sempre um avanço. Então, é igual você passar de uma fase. Então, você vai passando de uma fase para outra. Se você não aprendeu aquilo, você retorna para aquela. Enquanto você não aprender, você fica naquela. Você não fica preso numa fase da sua vida. Então, você vai ter que aprender. Enquanto você não aprende, aquela frase, você apanha. Foi um leque para as pessoas, e muitas pessoas que são sensitivas, que falaram para mim, né, alguns amigos meus sentiam dores de cabeça, a gente sente essa mudança quando há eclipse, quando há alguma coisa, a gente já sente que vai ocorrer alguma mudança, e acontece, depois passa para o físico, e é o que a gente vê, né, essas brigas sobre política, esses terremotos, essas coisas, tudo isso quem sofre é a Terra. Por quê? Por causa que nós emanamos isso para a espiritualidade, para o planeta. Então, de alguma forma, tem que retornar, não é? Ação e reação. Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente buscar desenvolver, eu acho que as coisas vão ficando melhor. Porque não tem como evoluir, a gente tem que evoluir de algum jeito. Então, você acredita assim, estamos, talvez não no caminho certo, mas temos possibilidades de encontrar o caminho certo se fizermos as coisas certas. Estamos no caminho certo, tudo está no tempo certo, na hora certa, não tem nada de errado. Às vezes a gente que acha que tudo que está errado tem que ser do nosso jeito. Tá tudo certo. É a gente que tem que modificar a forma de olhar as coisas. Cada quem vai fazendo o seu trabalho como ser humano. Se eu sei que o meu caráter tá assim, que eu tenho esse defeito, então eu vou tentar melhorar isso daqui. Se isso é possível de eu melhorar. Se eu fazia uma coisa antes que me prejudicava e prejudicava o próximo, e eu sei que tá errado, então vou modificar aquela ação. Se aquele lugar que eu andava, eu vejo que não é bom para mim, não vou passar aí mais. São pequenas coisas. Se eu posso dar um pão para aquela pessoa que está me pedindo, eu vou lá e dou. Vamos fazendo a nossa parte e assim a gente segue adiante. Isso mesmo. Para a gente finalizar a nossa entrevista, seria quase que um apanhado de tudo que você falou aqui, trazendo para o que você sente de mais pessoal em relação a isso. Qual a importância do tarô para a sua vida? Oxe, é o meu direcionamento. Tarô era a minha Bíblia, sabe? Porque toda semana eu abro aqui, pergunto ao oráculo, para mim, qualquer dúvida que eu tenho de cunho importante, eu pergunto ao tarô. Então eu converso com o tarô, peço para o universo, eu me conecto com ele assim, peço para o universo me dar a resposta daquilo que eu preciso. O tarô, para mim, é a minha base, é minha ferramenta de trabalho e de espiritualidade hoje em dia. E de direcionamento para as pessoas que procuram. Maravilhoso. É a minha terapia, o tarô.
Camila, muito obrigado por ter aceitado participar do podcast da gente. A nossa conversa foi muito prazerosa. Eu realmente estou muito feliz de ter você como a nossa primeira convidada para iniciar essa fase de descobertas, de começarmos com entrevistas, de darmos esse novo passo no nosso podcast. Agradeço pela confiança no nosso projeto, na nossa pesquisa e por compartilhar suas experiências, por trazer as suas vivências e enriquecer não só a nós do Miss Ciência, mas também as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Gratidão imensa por poder compartilhar. Espero realmente ter ajudado e espero voltar a fazer outros com você. Essa foi nossa primeira entrevista da série de episódios do mês de maio voltados à prática do tarô em tempos de pandemia. Fiquem ligados que na próxima sexta, nesse mesmo horário, teremos o segundo encontro do mês, com a convidada Liana Keller. Fique por dentro das novidades e conheça mais sobre o tarô e o misticismo em nossas redes sociais. Estamos no Instagram pelo @Misticiencia, no YouTube com o canal Projeto Misticiencia e no Spotify com o podcast Misticiencia. Também temos o nosso site, o portal Misticiencia, misticiencia.wordpress.com. Além disso, estamos realizando uma pesquisa sobre a prática do tarô em tempos de pandemia via Google Forms, aberta a todas as pessoas que leem, praticam, estudam e têm qualquer tipo de contato com o tarô. É um questionário de questões objetivas, com somente 20 questões, muito fácil e rápido de responder. Você pode acessá-lo pelo link da bio do nosso Instagram e, na última parte dele, você pode deixar seus dados caso queira participar de nossas lives e podcasts. Sendo profissional, acadêmico, estudante ou consulente do tarô, se lê o oráculo por hobby ou profissionalmente, seguindo uma linha espiritual ou psicológica, estamos aqui de braços abertos para ouvi-lo caso queira nos contar sobre suas experiências com o tarô durante a pandemia, pois isso colaborará muito com o desenvolvimento de nossas pesquisas sobre o tema. O podcast Miss Ciência se despede por aqui. Até o próximo episódio.